pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 62. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e Tite, por favor, não chame mais ninguém. Não convoque os jogadores do Flamengo. Olá galera, eu sou o Thiago Marques e minha seleção é o Flamengo. Eu sou o Rafael Penido e olha, o Thiago roubou minha frase, minha seleção é o Mengão. Tite, não confunda as coisas, meu jovem. Saudações galerinha do mal, aqui quem fala é Nick Marques e eu tenho certeza absoluta que o Rômulo vai jogar pra caralho em outro time. Meu Deus. Ah tá, esse eu pago pra ver. Então, meus amigos, no programa de hoje vamos falar sobre uma problemática, já citamos aqui algumas vezes no programa. Por que os jogadores do Flamengo, alguns, logicamente, não rendem tão bem no Flamengo e por que muitos rendem muito mal depois que voltam da seleção? Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Ó meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Conte comigo, Mengão. A torcida não é torcida, é uma nação. A camisa não é camisa, é um manto sagrado. Galinho de Quintino é 10, eternizado. Com a bola nos pés, nas mãos, na quadra, no gramado. Seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marré, rema, remador, sacanoa no viral. Chego Flamengo, me arrebata de emoção no coração. Listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Tamo começando exatamente o momento de falar que eu te escuto aqui no Flamengo Cast, esse momento maravilhoso, né? Nesse momento vamos falar um pouco de notícias e mensagens que recebemos para este próximo programa, que é o 62, como vocês já ouviram aí o Gonzaga brilhantemente na abertura. Estou muito feliz hoje de estar gravando esse momento de falar que eu te escuto sem a presença de Gonzaga, que alegria. Mas você que está ouvindo pensa que estamos sem incompetentes aqui? Negativo! Para suprir a ausência de Matheus Gonzaga, aqui com a gente hoje, Gabriel Furiati. E aí, Furiati? Fala, galera. Tava com saudade de mim. Voltei. Eu vou aqui abrir um momento e falar que eu te escuto com duas mensagens que nós recebemos aqui nos nossos dois últimos programas. No nosso programa 60 da Barca, comentou no nosso Castbox o Itamar Carvalho. Falou que o Hever é lento demais e que o Flamengo precisa de zagueiros nitidamente. Inclusive eu cheguei a responder, né, depois que eu tinha voltado do jogo do São Paulo, falando que depois do jogo do São Paulo eu não dava pra defender o Hever. E aí ele respondeu o meu comentário dizendo que depois do jogo contra o Botafogo, ninguém mais pode defender o Hever. E no nosso programa passado, sobre o Diego, o Bruno Ramos, também via Cashbox, comentou assim: bom jogador, porém não dará ao Flamengo mais do que já apresentou. Fora Ribas, é isso que ele quis dizer. Então que o Diego não vai acrescentar mais nada ao Flamengo e que é hora dele sair. Vou perguntar ao Furiati o que ele acha disso, se é a hora do Diego sair, se renova com o Diego. O que você acha aí? Nosso programa passado deu uma animada na galera aí. Eu concordo com tudo. Ah, muito bem, então. Acrescentou muito ao debate aí, o Furiati. Vamos lá, lendo aqui os comentários da nossa foto sobre a Barca ainda, no nosso Instagram, né? O Matheus _Salg 10 botou assim: acho mó falta de respeito com o René incluir nessa Barca. O cara vem jogando bem e dando assistência a cada jogo. Tudo viado. Não, é o seguinte, é que o René está na foto, não porque a gente acha que ele deve estar na Barca, sim porque nós debatemos sobre a saída dele ou não na Barca. Não é porque nós apoiamos a saída dele necessariamente, é porque ele esteve no debate, entendeu? Isso é importante frisar pra galera. O Mavig 07 falou que o René não merece estar na Barca, tem que ficar no Mengão, então ele concordando com isso. Basicamente, a gente tem que explicar isso aqui. E o Jair Félix NP disse nomes que ele acha que tem que estar na Barca. Por favor, Furiati, dê uma lida nos nomes que ele citou. Bom, segundo o nosso amigo Jairo, o nome da Barca são Willarão, Marlos, Giovânio, Pará e Rodney. São os nomes que ele acha que tem que estar na Barca. Vamos falar agora dos comentários na foto do Diego. Teve 36 comentários dessa foto, vamos ler alguns, né? Diego, renovar ou não? Eis a questão, foi o nosso programa passado. Vou aqui ver todos os comentários. E Samuel Martins Oficial disse sim. Cairo Kabikes disse guerreiro, muito esforçado sim.
José Carlos 50556 disse renova. Arroba Pedro07, renova porra. Alguns comentários em inglês também da galera aqui. O Auristélio, nome bonito. Auristélio 15 disse que o Diego sim vai renovar. Medrado 92 disse já deu já, pode ir. Continua lendo os comentários aí, por favor, Furiati. Nós temos aqui o Jorge Vieira, disse que eu acho que pela idade e o salário tem que analisar o custo-benefício. O Vitor Guimarães 122 disse, não é para ser um titular o ano inteiro, mas sim para um importantíssimo jogador. E quando está bem, é sempre bom deixá-lo em campo que ele rende. Mas tem que ter um substituto à altura e mais novo, porque está ficando velho e não está aguentando jogar o ano todo. Olha só. João Braga JB disse, melhor renovar, único com mais noção e ótima visão de jogo. Sem falar nos passes de qualidade. Bom batedor de falta. Vamos ver. Washington... Célia Assis Brito, renova. Olha, é verdade. Washington underline W9 disse não. Curto e grosso. Curto e grosso. Pontual. O cara vai direto ao assunto. O Leandro disse... E o gol aconteceu por causa dele ontem. Em que dia foi? Acho que foi o gol... do jogo passado, sem ser contra o... Caraca, qual foi o jogo passado? Deu um branco agora. Também não sei. Foi o jogo contra o Santos, isso. Foi o jogo contra o Santos, ele falou que o gol saiu por causa dele. A Rayane 9967 disse sim. Ele tem que ficar no Flamengo porque ele joga muito, muito mesmo. E pra terminar, o Irlargolo, cara, nome bonito. Irlargolo com 2 L's e 2 A's. Irlargolo, e com Y no início. Irlargolo. Caraca, nome difícil. Irlargolo. É, isso aí, exatamente. É alemão. Ele disse renova sim. Já era pra ter renovado. Então, tá meio dividida a galera, a maioria querendo a renovação, mas tem uma galera que não quer, então. Só pra não deixar passar, né? No nosso programa 57, que nós falamos de técnico para 2019, e a capa dele era o Renato Gaúcho, o Felipe Cacilhas falou que seria um sonho, né? Provavelmente se referindo ao Renato Gaúcho no Flamengo ano que vem. Puxando isso, vamos falar das notícias, né, nosso querido Furiati? Vamos falar da notícia. Vamos comentar notícias do Flamengo, Furiati. Vamos comentar notícias que eu acho mais... Vamos. Começando pela notícia aí de que o Flamengo estaria negociando a saída do Arão para o Internacional, né? Esse filho da mãe aí que saiu do Flamengo, esqueci o nome dele agora, Rodrigo Caetano, esse cara aí. Rodrigo Caetano estaria disposto a levar o Arão, que trabalhou com ele, né, para o Internacional. O Rodrigo Caetano tem a panela dele, né? Não precisa dizer muito. E que que o Flamengo estaria disposto a tentar essa negociação aí para trazer o Zeca em troca do Arão. O que você acha se isso aí procede? O que você acha, Furiati? O que você acha se sair a negociação? Eu acho que isso já é uma hipótese antiga já faz acho 2 anos aí. Só que o Willian não tá em boa fase no momento. Eu acho que tem outros laterais sem ser o Zeca, como o Dodô ou o Guga aí, por exemplo. Acho que o Zeca não é a melhor opção, mas não é uma boa troca não. Mas eu vou aceitar, não é ruim também. Não é bom nem ruim, muito pelo contrário, né? Exatamente. O nosso nada confuso Gabriel Furiati aí, falando a notícia, mas pra vocês ficarem informados aí que o Zeca pode estar pintando aí no Mengão e o Arão de saída, né? Outra coisa que o nosso Furiati me passou aqui que eu não sabia, e o Furiati falou pra nós comentarmos aqui, é que hoje a esposa de Alex Muralha postou em suas redes sociais, no seu Instagram, né? No veículo Instagram, fotos dela no avião vindo para o Brasil, com legendas voltando para casa e coisas assim. E o seu marido estava nas fotos. Então o Muralha estava vindo para o Brasil, né? Então, finalmente. O Furiati, o Muralha está voltando, Furiati. Finalmente, né? O Flamengo tá precisando de goleiro de qualidade. Muralha, quem diria, né, cara? O Flamengo nessa situação e o Muralha está voltando. Né? Ele falou que ia voltar e ia ser herói de um título do Flamengo. Olha aí, é a hora dele, é o momento. Será? É a profecia. O Muralha está voltando. Fujam para as colinas, o Muralha está voltando. Última notícia aqui pra passar pra galera é que já chegou a sair recentemente o Sassá. O Flamengo estaria interessado no Sassá do Cruzeiro. Conversei com algumas pessoas aí que tem informações que eu não posso passar, infelizmente, mas parece que o diretor de futebol que está para se acertar com o Flamengo, saiu na mídia até o nome de quem é e tal, estaria negociando o Sassá, queria o Sassá no Flamengo de qualquer maneira, e que o Flamengo, a negociação seria a troca do Sassá por empréstimo em 1 ano
Em troca, o Flamengo emprestaria também por um ano outro jogador, né? Tenho ideia de qual jogador mas eu não posso passar, enfim. Mas o Sassá deve estar vindo pro Flamengo, sim, né? O Flamengo já está acertado com um certo diretor de futebol aí, que saiu na mídia. Inclusive o time em que esse diretor de futebol está trabalhando, ele deve, até semana que vem, negar a proposta do Flamengo. Se isso acontecer, é quase certo que ele vai vir de fato, né? Então o Flamengo tá negociando nomes aí. Tem treinador fechado pro ano que vem, eu não posso passar também quem é. Tem diretor de futebol fechado também. E muitos jogadores estão numa lista aí de quase 50 nomes que o Flamengo pode estar investindo pro ano que vem. É óbvio que não vai trazer 50, mas com opções, né? Então o Flamengo pode ter uma barca pesada pro ano que vem e pode ter também muita gente vindo, né? É essa a notícia que eu posso dar, é isso que eu posso adiantar pra vocês. Vamos agora fazer nosso merchan, né, que a gente sempre faz no final do programa. Eu vou pedir pro nosso querido Furiati passar o nosso e-mail pra galera que quiser entrar em contato e mandar mensagem. Quem quiser entrar em contato, aí o e-mail é fala_que_eu_discuto@flamengocast.com.br. Todas as redes sociais, @FlamengoCast, Twitter, Instagram, @FlamengoCast. Pode entrar lá tranquilo. Várias postagens maneiras, é isso aí. É isso aí. Facebook também, FlamengoCast. E você pode fazer parte do nosso grupo do Facebook, que é a Torcida Faminhoca. Né? Você pede solicitação lá para entrar no nosso grupo, a gente te aceita, e você vai fazer parte dessa nossa torcida organizada no nosso Facebook, nessa nossa comunidade aí. Lembrar sempre você que escuta o nosso programa pelo site, que você pode comentar o post desse programa, o que você acha e tudo mais. E se você preferir uma facilidade maior para você entrar em contato, para você escutar nosso programa, estamos em todos os agregadores, inclusive no iTunes, inclusive também agora no Spotify. Você também em breve estaremos nos concorrentes do Spotify por aí, né? Mas até agora estamos lá. E em breve vamos voltar com o nosso canal no YouTube, para quem quiser, para quem tiver afim. Então é isso aí. E não se esqueça de avaliar o nosso feed, estava quase esquecendo de avisar. Avalie o nosso feed ao final do... avaliando o nosso feed, dando nossas 5 estrelas ali, nós podemos ter um alcance maior, né? As pessoas vão considerar nosso podcast mais relevante, exatamente, e aí vai chegar para mais pessoas, né? E aí as pessoas podem conhecer nosso trabalho. Então, você que é fã do nosso programa, avalie a gente lá, segue a gente no feed. Lembrando que o programa sai no feed antes do site, então se vocês ouvirem por algum agregador, vai escutar o nosso programa primeiro. E eu acho que não tem mais nada pra dizer não, né? Comente o nosso post, né? Pra você ficar pra sempre eternizado ali pelos comentários, né? Furiati, quem a gente vai chamar agora? Chama aí, Furiati, por favor. Chama o Meirelles. Chama o Rodinei. Vem, Rodinei. Não, tô sentindo o Rodinei vindo aqui. Vem, Rodinei. Tá sentindo o Rodinei vindo? Tá chegando. Então vem, Rodinei. Vem, Rodinei, vem. Vem, próximo bloco. Tamo junto. É isso aí, são dois assuntos aí que a gente já citou aqui algumas vezes, que todo mundo sabe que existe sim, que a camisa do Flamengo tem essa diferença de fazer jogadores bons não renderem tão bem aqui, até fazer jogadores ruins também renderem bem aqui, como nunca renderam na vida, mas isso aí não é assunto para esse podcast. E também essa questão da seleção que foi citada aí, dos jogadores irem para a seleção e não voltarem no mesmo nível. Por onde a gente começa esse debate aqui, cara? Tentar desmistificar isso. Cara, se for começar por jogador que não rendeu no Flamengo e rendeu em qualquer outro lugar, acho que um dos melhores exemplos que a gente tem é o Diego Souza. Diego Souza passou pelo Flamengo, ninguém nem lembra que esse cara jogou no Flamengo. Ele jogou bem na maioria dos times que ele passou aqui no Brasil, pelo menos, na minha opinião. Outro cara também é o Everton Motorzinho, que ficou anos e anos aqui no Flamengo, muita gente já de saco cheio dele, chamando o cara de burro. Chegou no São Paulo no início do ano, em 20 jogos, o cara fez 13 gols, teve uma marca importante. Tá contundido, né? Já não tá em campo já há um tempo, né, pessoal? Mas ele era considerado... ele era uma peça importante aqui no Flamengo. Então pode não ser, né, essa obra-prima. Ele pode não ter rendido o que rende no São Paulo. Mas, tipo, eu achei a venda dele uma boa venda, questão do preço pela idade que ele tinha, mas eu não gostaria de que ele tivesse saído, entendeu? Eu achava ele uma boa peça no Flamengo, ainda mais depois que com a saída certa do Vinícius Júnior, perdeu o Everton, que joga na minha posição, eu achei ruim, tanto que até hoje a gente ainda busca uma peça para a posição. Mas e também tem um detalhe que o Vinícius Júnior só apareceu a partir da saída dele, né?
Que aí o Vinícius teve verdade. Fato. o campo aberto aí pra ele poder atuar. O Everton, ele teve uma grande temporada em 2014, que eu me lembro no Flamengo. Foi a melhor temporada dele, inclusive. Ele foi o principal jogador do Flamengo na temporada de 2014. No resto, ele oscilou um pouco. Ele é um jogador que muita gente considera meio burrinho, né? Apesar de ter um físico interessante. Mas é um cara que num outro time ele destoou. Ele chegou no São Paulo realmente fazendo a diferença. Levou o São Paulo à liderança, né? Junto com o próprio Diego Souza, que o Thiago citou. Eu acho que é o nome que cabe nessa lista. Mas ele dividiu opiniões no Mengão. Cara, vou falar o que eu penso disso aí, cara. E eu acho até que é fácil de entender essa questão do Everton. Até puxando o que você falou de 2014, cara. Ele chegou exatamente em 2014, depois que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Ele foi vice pelo próprio Atlético Paranaense. E ele chegou no momento em que o time do Flamengo era muito mais fraco. Então ele conseguiu pegar esse protagonismo. Ele se destacou e tudo mais. E aí depois começaram a entrar jogadores no ano seguinte. O Guerreiro, depois o outro ano o Diego, depois o Everton Ribeiro. E ele começou a ser um jogador menos protagonista quando você pensa que tem qualidade técnica. A saída dele pro Flamengo, quando ele chega no São Paulo, ele chega num time que, quando você vê as peças, ele é inferior ao time do Flamengo. Não só tecnicamente, mas até em questão de faltar essas forças técnicas, o São Paulo teve que jogar em outra formação completamente diferente do que o Flamengo jogava. Então o Everton foi taticamente muito mais importante ao São Paulo do que ele era para o Flamengo. Porque o Flamengo tinha outras opções de jogo e jogava de outra forma. No São Paulo, o São Paulo jogou por muito tempo explorando a velocidade do Everton em contra-ataques. O time que sabia, falava até que era um time que sabia sofrer. Eu acho esse termo horrível. Engraçado, né? Eu acho esse termo horrível, mas é o que falavam, né, cara? E explorava muito o contra-ataque do Everton, coisa que o Flamengo pouco fazia. O Flamengo sempre foi um time que, nesses últimos anos, que trabalhou a bola, criou jogadas com toque de bola e tudo mais. Então, o Everton acabou não sendo tão importante assim nesse tipo de jogada. Ele se destacava no Flamengo quando ele fazia jogada diferente. Quando ele saía desse toque de bola e fazia tentar uma jogada individual, um corte para linha de fundo, alguma coisa assim do tipo. Né, quando ele saía do esquema tático do Flamengo, até porque surpreendia o adversário, né? Mas no São Paulo ele acabou virando uma peça muito mais importante taticamente. Mais algum aí, Rodolfo? Tem o Marcelo Cirino. Marcelo Cirino era um dos principais jogadores do Atlético. Mas aí é em qualquer lugar. Era um jogador bom, era destaque, se destacou muito. Aí foi o contrário. Um investimento no Marcelo Cirino, chegou no Flamengo. Quando veio foi uma contratação de peso, a melhor da janela, das pessoas falavam, a principal de 2015, o Marcelo Cirino. Chegou e hoje vai resolver. Não resolveu nadinha. E hoje tá no Atlético Paranaense de novo, jogando o filho da bola. Só que tem aquele detalhe, né? Ele veio badalado, mas hoje a gente pergunta assim, será que ele estava apenas vivendo uma boa fase ou porque ele era realmente um bom jogador? Porque ele nunca conseguiu render no Flamengo, nem quando as condições eram favoráveis a ele. É verdade. E depois saiu, agora tá lá no Atlético Paranaense, mas não é aquele coisão mais. Ninguém olha pra ele com bons olhos, como o Flamengo olhou pra ele naquela época. É que tem muito jogador que tem uma temporada só, né? Em 2013, no Atlético Paranaense, aquele time chegou inclusive à final da Copa do Brasil com o Flamengo, aquele time tava acertadinho. Tinha o tal do Ederson, os artilheiros do ano. O Atlético Paranaense teve a melhor colocação desde o título, eu acho, no início do século. Em 2013, o Atlético terminou bem o brasileiro também. O Ederson, Marcelo Cirino... Rebaixou o Vasco, né? Meteu 5-1 no Vasco e rebaixou o Vasco nesse ano. Na última rodada. Pois é. E era um time encaixadinho. Foi um dos melhores trabalhos que eu vi o Wagner Mancini fazer num time, cara. Ele fez um trabalho espetacular aquele ano mesmo. É verdade. E acabamos de falar de dois integrantes do ilustre Bonde da Estela, né? O Everton e o Marcelo Cirino. Temos mais nomes aqui. Eu ia até pensar em falar do Alan Patrick, mas eu não vi ele tão abaixo do Flamengo, nem tão bem nos outros times. Eu achei até que ele é um nome que sai um pouco. Ele jogou daquele jeito em qualquer time que você pegar, ele jogou do mesmo jeito. Tem um jogo. Eu vou um pouco mais longe agora. Eu falei Marcelo Cirino, falei o Diego Souza. Diego Souza, eu não lembro agora qual época, se foi antes ou depois dessa dupla. Mas o Flamengo contratou, cara, uma dupla pro ataque, Rony e Souza. Souza Caveirão e o Rony. Os dois vieram do Goiás no mesmo ano, foram artilheiros do Brasileiro, jogavam junto. O Rony e o Souza. O Souza jogou ainda um pouco melhor, tem umas lembranças postas dele contra o Botafogo. Mas o Rony ficou um ano, saiu, foi pro Cruzeiro e arrebentou no Cruzeiro, só não jogou no Flamengo. Esses jogadores que vêm de um time de menor expressão e não jogam bem no Flamengo, e até se encontram em outros times depois, é até bem comum. A gente pensar no jogador que se destaca em um time pequeno e não vai tão bem no time grande, né? A questão é que o Rony, ele foi um jogador que depois que saiu do Flamengo e foi para outro time de grande expressão, ele rendeu.
Você tem o Josiel, como exemplo. Ele é um time pequeno, veio pro Flamengo, não jogou nada, mas aí ele depois não rendeu em nenhum time. O Rony é esse ponto, cara. Até que ponto... E tem outros jogadores, né, cara, que vieram, não renderam no Flamengo, vieram time pequeno, quando foram para outros times, jogaram muito bem. O meu questionamento é, até que ponto isso é o peso da camisa, né? Esse é o tal peso da camisa. Sim. Até que ponto isso é o peso da camisa que tanto falam, ou se realmente... Porque não é possível, cara, tantos jogadores virem pro Flamengo e não renderem quando vai para outro time render, cara. Isso é só peso da camisa mesmo? Eu acho que tem muito mais além disso. Tem um salário astronômico, às vezes se deslumbra com a cidade, o Rio é uma cidade muito convidativa, enfim, Flamengo, sobe a cabeça do cara. A gente falou do Cirino em 2013, que foi destaque e veio pro Flamengo. Em 2012, quem viu o Gabriel jogando o Campeonato Brasileiro pelo Bahia... Eu queria muita contratação dele. O moleque joga muito, todo mundo vibrou com a contratação do Gabriel. Foi uma sacada muito boa, só que aí a gente vê que o moleque, quando chega aqui, não rendeu nem metade do que a gente esperava, né? É outro caso desse caminho. Mas é aquele caso de um cara que veio do time de menor expressão e depois saiu e não manteve o futebol que se esperava depois. No esporte também ele não tá voando, assim, ó. É um cara que veio do time de menor expressão. E tem aquela coisa, né? O Flamengo tinha muita mania de contratar promessas de outros que vinham de times mais baixos, pela situação financeira. O Flamengo tem essa mania de fazer aposta. Exatamente. Cara, eu posso puxar o nome que não é aposta, que pode ser até polêmico pra gente incluir nessa lista, se vocês concordam ou não. Romário. Romário, em comparação que ele jogou em todos os times, inclusive no Vasco, depois que saiu no Flamengo. E não tô falando que ele tenha jogado mal, mas vocês não acham que a capacidade do Romário foi não só abaixo do que se esperava, mas abaixo do que ele jogou antes no Barcelona e depois no Vasco? Com certeza, né? O maior ataque do mundo, infelizmente, não deu em nada. É um nome polêmico pra gente debater numa lista dessa, né, cara? Até que ponto ele merece ou não estar numa lista como essa? Cara, ele era uma promessa, ele não era uma promessa, né, cara? Quando se trata de contratar o melhor jogador do mundo, o cara vem pro teu time e você espera tudo, né, cara? E ele não deu tudo, né? É aquilo, né? Toda contratação é um risco. Você não tem certeza do rendimento que vai ser. Porém, digamos assim, você pode contratar o Cristiano Ronaldo do Flamengo. A gente não sabe se vai dar certo, se vai encaixar, se vai dar liga, se ele vai jogar tudo que joga. Você contrata um jogador esperando que ele vá render tanto quanto no outro time, né? Agora, contratar promessa só pelo e falar assim, não, talvez ele não renda. Cara, toda contratação é risco. Agora, tem que se trabalhar no ambiente para que o jogador tenha condições de render o que ele rendia nos outros clubes. Com certeza. E esperar que o Romário fosse jogar no Flamengo que ele jogou no Barcelona é sacanagem, porque o entorno dele no Flamengo não ia ser o mesmo no Barcelona. Isso aí qualquer um sabe. Mas mesmo assim, quando você pensa na contratação do Romário, você esperava muito mais. Pô, para um cara que ganhou só o Campeonato Carioca, né? Agora, a gente pode ir também para outra vertente, né, cara? A gente falar, que nem você falou, beleza, a gente sabe que o ambiente lá é muito melhor. Agora, o porquê que digamos, Dourado vem pro Flamengo e não rende? Como é que o cara sai de um artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando o que jogou ano passado, e vem pro Flamengo e não joga nada? Esse é o questionamento, né, cara? Cara, isso é até interessante de falar. Eu vejo no Dourado uma explicação muito parecida com o que eu dei do Everton, cara. O Dourado joga num time que há 10 anos, e não é força de expressão, é literalmente 10 anos, está acostumado a jogar pro centroavante. O Fluminense sempre foi um time que, independente dessas qualidades técnicas, é um time que jogava pro Fred o tempo todo. O jogo do Fluminense por 10 anos foi jogar pro Fred. Quando o Fred saiu, o substituto foi o Dourado, e o Fluminense permaneceu jogando pro centroavante. Aí quando sai o Dourado e entra o Pedro, o Fluminense continua jogando pro centroavante. Então é questão de característica de jogo. Você vê, por exemplo, no Fluminense ele fazia 1 gol por jogo, 2 gols por jogo, mas ele tinha 7, 8 oportunidades de gol. Aqui no Flamengo ele faz 1 gol de vez em quando, mas ele tem 2, 3 oportunidades de gol por jogo. Não é a mesma situação no Fluminense. A média dele, quando você pensa em oportunidade de gol e bola pra dentro, não é muito diferente. É porque lá ele tinha bem mais oportunidade de fazer gol. Até porque a artilharia do Flamengo ela é bem dividida, né, cara? Então, também, porque o Flamengo é um time muito mais coletivo. Se você pegar, por exemplo, ele fez uma porrada de gol ano passado, mas em que lugar o Fluminense ficou? Esse ano ele não tá fazendo tantos gols, mas em que lugar o Flamengo tá no campeonato? É aquilo que eu falava sempre do Guerreiro, né, cara? Você quer focar o seu jogo só no seu centroavante, mas, porra, não vai ser campeão assim, cara. Como o Fluminense não tinha nem chance ano passado.
esse ano mesmo, o Dourado fazendo muito gol, o time do Flamengo é um time que credencia muito mais a ser campeão. Porque joga mais nesse coletivo, né? Também, porque as qualidades técnicas ao entorno do centroavante são melhores também. Sem dúvida nenhuma. A gente tem muito exemplo também de... acho que o lugar que mais tem esse tipo de exemplo de jogador que não dá certo num clube e dá no outro é na base, né? O Flamengo, você falou do Pedro, o Flamengo dispensou o Pedro da base do Flamengo em 2016. O Flamengo não ia imaginar que o cara ia se tornar um dos artilheiros do Brasil. E o Flamengo lá atrás, nada, sei lá, 40, 50 anos, o Garrincha também passou pelo Flamengo. O Flamengo falou, não, esse cara de pernas tortas, o cara parou no Botafogo, um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Garrincha, né? Então, isso acontece muito na base também. Futebol não tem lógica, cara. Às vezes o jogador dá certo num time. Não é uma Dourado, chance exata. Não é. O Dourado, a gente acha essa explicação do Dourado porque o time jogava em função dele, mas nos outros casos é o imponderável do futebol, né, cara? É aquilo que eu falo, né, cara? Você precisa criar um ambiente favorável para que o jogador jogue o mesmo futebol que ele jogava antes, entendeu? É tipo assim, mais recentemente, o que tá mais recente na memória do torcedor rubro-negro, o Vitinho. Vitinho veio com, nossa, agora veio Vitinho, pra substituir o Vinícius Júnior, ele tá na Rússia, foi um dos melhores jogadores lá, aquela coisa toda, foi bem. Os primeiros jogos não jogou porque, sabia, o Flamengo não tava bem, não encaixava, a gente sabia, o técnico não tava, perdeu a mão do time, aquela coisa, não tinha liderança, e agora, já com o time arrumado, ele normalmente vai melhorando, porque a gente sabe que tem um potencial. Você sabe que aquele jogador tem a capacidade. Agora você precisa criar um ambiente necessário, até aquela coisa da adaptação e tudo mais. É aí que eu falo, não acredito nessa coisa do peso da camisa tanto, porque o Vitinho jogou em time grande no Brasil, jogou em time grande lá fora, vai ter medo de camisa? E Gonzaga, lembrando sempre aos ouvintes que nós estamos gravando esse podcast após o jogo contra o Paraná. Então, se deu uma merda aí, o Vitinho fez a cagada na mão por causa de um jogo, eu não sabia. Isso é importante lembrar. Não nos culpe. Não vi, não cheguei a ver esse jogo ainda. Até onde a gente tá gravando, ele tá jogando muito, entendeu? Fez gol, escambau as quatro. Não estraga o podcast, tá ligado? Por causa de uma frase a gente não pode postar mais, não dá. É complicado. Faz, Moreno. Eu não podia perder de novo. Faz, Moreno. Mas a gente tem uma lista enorme, cara, de jogadores que só não jogam no Flamengo. É impressionante, cara. Tem um monte de jogador que joga bem em qualquer lugar. E já virou uma sina, né, cara? Virou uma sina isso já. Cara. E vem de conta com o que o Rafa falou, cara. O Flamengo queima muito jogador também que sobe da base. Hein? Puta que pariu, que o Flamengo queima de promessas. O Flamengo é mestre de fazer isso. O Vitinho, só fazendo um adendo, ele veio pro Flamengo logo no final da temporada, né? Então ele também teve um desgaste físico muito grande. Ele não, mas ele tava de férias lá. Pois ele tava de férias. Até ele encontrar o ritmo... Aí tem esse detalhe, exatamente. Ele tá entrar no campo do futebol brasileiro agora. Exatamente. Então, acho que dá pra gente dar uma desculpa aí. Muito bem, mais alguma lembrança de jogador que não... de jogador tem muito, Pedro. Cara, pensar em nome a gente pode daqui a pouco lembrar de um ou outro, cara. Mas o que a gente tem que entender muito é o porquê que essas coisas acontecem, né, cara? Por que a gente tem essa... tipo, jogadores que jogam bem no Flamengo, depois saem. A gente não pode falar, por exemplo, eu pensei no nome do Mancoejo, mas a gente não tem nem como afirmar que o Mancoejo está bem no Cruzeiro, porque ele pouco joga, né? Mas quando saiu, pelo menos a maioria das pessoas imaginava que, agora que ele vai pro Cruzeiro, ele vai jogar pra caralho. Tinha gente que pensava isso. Eu não, porque eu nunca fui tão fã do Mancoejo assim. Mas tinha gente que pensava, quando ele sair do Flamengo... Eu pensava. A questão é que eu acho que acabou que no Cruzeiro o time já estava bem formado com os jogadores que tem. Então acabou que ele não encontrou tanto espaço e não teve a necessidade tanto de usá-lo. Mas talvez, tipo, no São Paulo, talvez encontraria no Corinthians da vida, em outro time desse naipe por aí, Atlético Mineiro. Só que o Cruzeiro não tem, você vai tirar quem pra botar ele? Sabe o que eu lembrei agora? O zagueiro que tá no Palmeiras agora, Antônio Carlos. Ele veio pro Flamengo, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, e o Flamengo ia montar 2 times, um pra jogar o Carioca e o outro que seria o time principal e tal. Ele foi contratado pra isso. Ele foi contratado, só que aí ele jogou tão mal nos treinos, porque disseram que ele não teve nem... Ele jogou um jogo, pelo menos. Tá ligado? E aí ele foi mandado embora e agora tá titular do Palmeiras. Então a gente tem que entender o que acontece. Inclusive, outras coisas que dá pra se puxar também é o caso do Ronaldo, né? O nosso volante aí, cara.
que é um moleque que todo mundo fala que é talentoso, todo mundo fala que tem futuro, que joga muito. Foi emprestado, voltou, sem explicação do que não jogou lá também. E aqui no Flamengo o moleque não tem uma chance de jogar, cara. São coisas que acontecem no Flamengo que não tem explicação, cara. Mas o Ronaldo ninguém conseguiu explicar, cara. É um caso de diretoria, né? Alguma coisa, cara, acontece lá dentro. Qual é a probabilidade dele vir pro Flamengo, sair do Flamengo, chegar no time e jogar pra caralho? Pois é. A gente tem que entender que essas coisas acontecem no Flamengo. Outro cara, por exemplo, que eu lembrei agora, que é um nome muito bom pra gente puxar nesse debate, é o Donati, cara. O Donati jogou 14 jogos pelo Flamengo e teve muito problema de lesão, não sei o que falava, e jogava o Vasco. Depois que o Donati saiu, o Donati não teve mais nenhuma lesão na carreira. Foi lá pro México, depois foi pro Racing. E não teve lesão mais. E onde passava era titular, capitão. Titular, foi o melhor jogador do Campeonato Argentino na última temporada. O caso do Donati, eu falo já há muito tempo, já até escrevi lá pro Coluna do Flamengo também sobre isso, cara. É contratar jogador e não saber usar. Você ter somente aquela época, né? Teve uma época que isso ficou muito enfatizado na torcida. Que o Flamengo contratou vários jogadores, o Cuejá, eu lembro, na época do Zé Ricardo, né? Cuejá, você tinha o Donati, você tinha altos jogadores que simplesmente estavam no banco, enquanto os titulares estão sempre fazendo cagada atrás da outra. O Donati foi técnico. Exatamente, não, é no técnico mesmo que eu tô botando a culpa. Alguma birra que ele tinha no técnico. Igual, cara, a gente passou com isso com o Zé Ricardo algumas vezes, porque tinha um Cuejá. O Cuejá era banco do Márcio Araújo. Eu não conheço ninguém que explique que o Márcio Araújo realmente é melhor do que o Cuejá. Não tem nada, não tem como. Não passa pela minha cabeça que o Márcio Araújo era bom e melhor que o Cuejá em alguma coisa. Tem técnico que tem esses tiques, né? O Zé Ricardo se ateve ao Hever e Rafael Vaz, aquele campeonato todo, o Donati quase não pisou em campo, né? E ele deu azares também, teve um jogo contra o Figueirense. Errou, perdeu a bola, entregou o gol, não foi? Que ele deu aquela tropeçada, foi. Mas, cara, em 2016, eu não questiono as opções que foram feitas. O Flamengo brigou até o final do campeonato pelo título. Não questiono, em 2016, a titularidade do Márcio Araújo, do Vaz, do Muralha, até mesmo do Gabriel, dá pra relevar. O que eu questiono é eles terem entrado numa fase terrível em 2017, no ano seguinte, e que insistiram com eles, cara. Não deram a oportunidade de quem tava pedindo passagem, cara. Entendeu? 2016 eu não questiono aquele campeonato ali, o time foi muito bem. O problema foi no ano seguinte, assistência com Muralha, assistência com Vaz no ano seguinte. E é essa a bronca, né? O porquê que, tipo, assim, aquela época ficou muito marcada, né? Todo mundo falando. Eu mesmo critiquei pra caramba, por que você tinha tantos jogadores desse nível. E você sabia, cara, o cara não vai ficar. Não fica, o Cuejá quase saiu do Flamengo por conta disso. Exatamente. E tem outro nome que dá pra puxar nessa brincadeira aí de quem foi bem em todos os times, menos no Flamengo. O Thiago vai ficar muito feliz quando eu disser esse nome. Mano Menezes, cara. Não foi no Flamengo nada em comparação ao que foi o resto da carreira inteira. Pois é. Mas ele não conseguiu passar pro Flamengo o que ele entende do futebol. Isso eu nunca vou esquecer, cara, essa frase. Não consegui passar pro Flamengo o que eu entendo do futebol. Ele fala isso, meses depois o Flamengo é campeão. Agora, isso é preocupante para o Flamengo. Eu sei que o pessoal fala sempre isso, satirizando ele, mas isso é preocupante para o Flamengo. Como é que um técnico no nível dele, olha o que ele consegue, não é o técnico perfeito do mundo, mas ganha os títulos dele. Mais do que o Flamengo ganhou nesse tempo todo, desde a época que ele saiu para cá. Então, preocupa, como é que um cara chega no time e fala, velho, não consegui. Eu fiquei abismado na época. Eu falei assim, cara, não tem lógica isso. E o Flamengo naquela época não rendia, era horrível ver o Flamengo jogar. E parecia que era nítido, parecia que o time não desaprendia a jogar bola. A gente adora lembrar da Copa do Brasil, a gente até se cega, porque o Flamengo 2013 ele se ferrou muito no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tomou altas pancadas, sofreu até o final, terminou em que posição, vocês lembram? O Flamengo fez 50 pontos no campeonato, só que com o caso da Portuguesa e também o caso da final da Copa do Brasil, né? O famoso caso André Santos, o Flamengo perdeu 4 pontos no campeonato. Teria sido rebaixado se não fosse a Portuguesa, que também perdeu pontos. Exatamente, então você vê como foi uma péssima temporada. O Campeonato Brasileiro, né? Foi
Um péssimo campeonato do Flamengo. O ano foi salvo pela Copa do Brasil, que foi vencida no grito da torcida, né? E com grandes atuações do Elise, do Hernani também, inspiradíssimo. Do Paulinho. Paulinho foi o melhor jogador daquela conquista. Né? Vai Paulinho, também, outro. Acho que esse trio aí que deu a taça do Flamengo. Paulinho Ratatá. Exato. Tá. O Paulinho é o oposto, né? Aquele cara que só jogou no Flamengo. E tem esses casos também, né? Eu já não achei que ele jogou tão bem no Flamengo. Ele só... Eu acho que é tipo que precisava que alguém jogasse naquele ano ali, porque não tinha ninguém. Aí foi e ele. tem esses casos raros também do jogador que ele só consegue jogar bem no Flamengo. Depois que sai, não joga mais. Hernanes, Paulinho. E nem antes. Nem antes. Eu falei, só no Flamengo, né? O Hernanes. Saudades Obina. Obina. E tem uns caras que o Flamengo desenterra que nunca jogou bem em lugar nenhum e nem no Flamengo. Tipo Val. Bruninho. Nunca jogou em lugar nenhum. Alisson Mãozinha, aquele que o Flamengo botou na lateral. Nossa. E tem aqueles casos também. Os caras que nunca jogou em lugar nenhum, nem no Flamengo. Mas essa lista aí, Thiago, dá pra gente. A gente fez até um podcast, né, da torcida Flaminhoca. Esses caras aí tem uma seleta lista que são os estrangeiros também. Tem uns gringos nessa lista aí que puta que pariu, hein? Sambuesa. Christian Borja. Sambuesa tá na lista. Hugo Colasso. Borja? Christian Borja. Galera absurda. E também tem aqueles que só o Flamengo acredita, né, que vai jogar aqui. O Flamengo, tipo, todo mundo sabe que vai na merda, não tá jogando nada no outro time, mas o Flamengo acredita que aqui vai render. Márcio Araújo. O Marlos Moreno, que eu cito sempre aqui. Marlos Moreno é isso mesmo. Aí, não tava fazendo gol. O Thiago deu uma definição muito boa do Marlos Moreno, cara, que esse atacante vive de gol, o Marlos Moreno já morreu. O cara não tá rendendo nada no time, não tá jogando, não tá fazendo gol. Ele é atacante, mas não. Cara, tem o Giovânio, cara. O Giovânio, pelo amor de Deus. O Giovânio, o Rômulo. Não, o que o Giovânio jogou no Santos, cara, é absurdo. Ele veio pro Flamengo e não existe no Flamengo, cara. Isso é lamentável. O Rômulo dá pra gente justificar. Não é justificar, mas dá pra entender porque ele não tá jogando. Pô, ele teve uma lesão absurda e talvez nunca jogue o futebol que jogou no Vasco. Mas não joga, pelo menos que não gasta o dinheiro do Flamengo, né? Não surpreende tanto ele não estar jogando como o Giovânio, cara. O Giovânio jogou no Santos muita bola. Não tem como esse cara não ter desaprendido, cara. Não tem explicação. O Rômulo é uma das razões pelo qual eu sou fã incondicional do Ronaldo Fenômeno. Porque, cara, o Ronaldo não era pra ter voltado. Se voltar, era pra voltar jogando quase nada. O cara voltou jogando muito. O Ronaldo se aposentou, cara, ele jogando bola demais. Gordo no Corinthians, jogando pra caralho. Puta que pariu. Aí vem o Rômulo, uma lesão dela, joga nunca mais. Foda, cara. E também teve o caso Conca, né? O Conca saiu do Flamengo e sumiu, né? Pois é. Voltou pra China, né, cara? Mas pelo que a gente conhece do Conca, jogou muito em todos os lugares no Flamengo. Mas aí tem a questão da seleção também, todo mundo sabe disso. Mas assim, foi mais um caso de história do Flamengo acreditar em jogador, né? Mas o Conca pra se recuperar da lesão, aquele famoso, se colar, colou, sabe? Eu não tinha esperança no Conca, não. Tanto que o Flamengo, além do Conca, contratou um monte de gente pra jogar ali, e ele ia disputar a posição voltando de lesão, não deu. O problema do Conca foi... colocaram pra jogar. O Flamengo gastou 2,5 milhões de salários pro Conca pra ele jogar 27 minutos. O cara entrou em campo em 3 jogos. O cara entrou em campo contra a Ponte Preta, que foi a estreia dele na Ilha do Urubu. Depois de um Fla-Flu que teve no jogo seguinte, ficou mal tempo sem jogar de novo e foi entrar no finalzinho do jogo contra o Paraná na Primeira Liga. Até chegou a bater um pênalti lá. E só, no total foram 27 minutos desses 3 jogos. Pra ganhar 2,5 milhões do dinheiro do Flamengo desde que ele entrou em campo, cara. Isso é muito absurdo, sabe? Um erro de planejamento ridículo. O cara passou quase um ano, 11 meses no Flamengo, jogou 27 minutos, é surreal mesmo, cara. Faz, Moreno. Eu não podia perder de novo. Faz, Moreno. Bom, e depois de todos esses casos que relembramos aqui, né, de jogadores que não renderam o que era esperado, ou que não rendem, tem um caso também peculiar
no Flamengo, que são jogadores que vão para a seleção brasileira ou para suas respectivas seleções, mas voltam bem abaixo do esperado, do que foi. Deixa o futebol todo da seleção. Esqueceu lá, né? Foi e deixou, ficou por lá. E pior, né? Você não tá falando de uma Copa do Mundo, de um jogo, tá falando de amistoso. Jogo tipo um jogo, quando volta mais nada. Aí temos o curioso caso de Alex Muralha, que eu acho que é o que... Cara, o Muralha, eu acho que é o que exemplifica melhor esse caso, cara. Caralho, o que aconteceu com o Muralha, até hoje não dá pra explicar, cara. Porque foi um problema absurdo do Flamengo também. O Flamengo tem problema, tem sua culpa nisso. Que é não ter dado um pingo de respaldo psicológico pro cara, velho. O cara, a primeira vez que vaiaram o cara foi ladeira abaixo, meu irmão. O que aconteceu com o Muralha é inexplicável. Aí a pergunta que fica é: ele era realmente um bom goleiro ou ele tava numa maré de som? Futebol é momento, cara. A seleção futebol é momento. O momento dele era absurdo. Tanto que quando Mas justificava Flamengo... a convocação? Cara, eu acho que não. Eu falei naquele podcast. Quando o Flamengo, quando tava naquela dúvida, quem será que o Tite vai convocar do Flamengo no campeonato? A gente pensava até que podia ser o Arão, que podia ser... Mano, quando levaram o Muralha, a gente ficou, caralho, fudeu. Levaram o goleiro, vai ter que ser o Paulo Vitor agora. A gente ficou nesse nível, cara. Era o Muralha, cara. O Muralha tava muito com o barco brasileiro. Cara, eu acho que o Muralha, não sei não, cara. Eu acho que o Muralha, ele chegou no máximo a uma nota 8 no Flamengo. Ele nunca foi um cara espetacular. Já foi 8, é muito já, hein? Então no máximo. Eu meio que acompanho nisso. Eu já fiz um podcast sobre goleiro e a gente falou sobre isso. O Muralha no Figueirense, o Figueirense caiu com o Muralha. Ele fez um bom campeonato brasileiro, mas ele não foi, na minha opinião, o destaque, como muita gente falou. O próprio Everton no ano fez um campeonato melhor. O tal do outro goleiro que era do Sport, não me lembro o nome dele agora. Danilo Fernandes fez um bom campeonato também, lá em 2015, parece. E o Muralha foi um desses goleiros, assim, foi um campeonato que revelou bons goleiros. O Muralha foi um desses e ele acabou vindo pro Flamengo. O Flamengo tava numa carência muito grande de goleiro desde o Bruno, que o Flamengo não tinha um grande goleiro, assim, talvez o Felipe, mas desde eles desses dois o Flamengo não tinha um grande goleiro. E o Muralha, ele acabou sendo endeusado, talvez por uma parte da torcida, quando ele teve uma boa sequência, mas ele nunca me convenceu. Era assim, campanha, a convocação né, cara? dele. Cara, mas eu acho que em 2016, no campeonato que o Flamengo brigou lá em cima e tudo mais, no campeonato seguinte, ele fez um campeonato muito seguro, cara. Ele foi um dos pilares do time que brigou pelo título. E isso, se você pegar todos esses goleiros que a gente citou de 2015, que fizeram um bom campeonato, nenhum deles fizeram em 2016 tão bom quanto o Muralha. Então o Muralha já vinha com esse retrospecto de que tá muito bem em 2016, e em 2015 já tinha feito um campeonato muito bom. Então isso se acumulou. Então eu entendi a convocação do Muralha, e muita gente que torcia pro Flamengo temeu quando o Muralha foi convocado, de ter que jogar 2-3 jogos ali com o Paulo Vitor. Teve gente que ficou apreensivo, porque o Muralha tava assim numa fase que daria problema não ter ele no time. Muita gente pensou isso, cara. Eu não acho a convocação do Muralha errada, não, cara. O Muralha no Flamengo. Eu acho que ela simbolizou um mau momento no futebol brasileiro de goleiros. Eu acho que o Muralha nunca foi goleiro aqui em ou nem digo mau momento de goleiros, um momento em que você tinha uma disputa muito acirrada entre goleiros, mas nenhum num nível muito alto. Nivelada por baixo, exatamente. É isso que eu... Como é o nome aquele do Santos, cara, que todo mundo lembra com a vocação? Vanderlei foi o cara que passou temporada jogando bem e não, mas o Vanderlei já foi em 2017, já foi no campeonato do ano passado e nesse ano também. Mas eu tô falando assim, mesmo assim não foi convocado, entendeu? E o Muralha... O Fábio também não. O Fábio foi, Agora, além de Muralha... O Cássio é convocado todo ano, por toda a convocação o Cássio tá lá, e o Cássio tá gastando tudo. Tem o Carilho, tem o Corinthians, entendeu? É o Corinthians, Carilho, Romero, Carilho, Romero. Não sei, meu. Não, mas o Cássio, eu acho o Cássio um bom goleiro, cara. Eu acho que o Cássio, ele tem uma coisa que... Eu só não acho que ele é goleiro de seleção. Eu também acho ele um bom goleiro. Tá, mas Cara, eu acho... Vamos. Eu acho que o Cássio ele tem crescido nos últimos anos, até agora que o Corinthians começou a perder bons jogadores, começou a ter um time mais fraco, ele tem até decidido mais. Eu acho que hoje o Cássio tem jogado mais do que da época que ele foi de fato convocado.
na época de Copa do Mundo, não é? Acho que hoje o Corinthians tá mostrando que precisa mais do Cássio. Hoje, se fosse hoje a convocação do Cássio, não sei se o Cássio foi convocado na última lista do Tite, eu acho mais justo do que nas épocas anteriores. Hoje pode ser que seja o melhor goleiro. Hoje, pra mim, os melhores goleiros do Brasil são Fábio e Cássio, cara. E o Diego Alves estava sendo, né? Porque eu acho que o Diego Alves ainda é um goleiro que melhor joga com os pés no futebol brasileiro, mas é outra. Cara, eu sei lá, o Diego Alves, quando chegou, eu comecei a ter uma segurança no Diego Alves que eu não sentia desde o Bruno, sabe? Que é aquela cara de agora de ter goleiro. Tipo, nenhum outro goleiro depois do Bruno, o cara batia da intermediária, eu não levava a mão pra cabeça. Eu falei, fudeu, é gol. Com o Diego Alves, eu tenho isso que eu tinha com o Bruno. O cara pode bater de onde for do campo, que eu sei que ele vai pegar, pô. E o Diego Alves... Eu até me assusto quando ele toma gol, né, cara? Caralho, o Diego Alves tem... Não, eu perdi essa parada do Diego Alves depois dessa parada dessa Copa do Brasil contra o Corinthians, cara. Porque eu achei bobo aqueles gols que ele tomou, tá ligado? Aquela parada que dava pra pegar, entendeu? Então, tipo, eu fico meio assim. Eu perdi a confiança que eu tinha no Diego Alves. Importante lembrar a galera que tá ouvindo esse podcast, que a gente tá gravando esse podcast, acabou de ter aquela polêmica do Diego Alves, de ter brigado com o time, e a gente não sabe como é que foi o desfecho até o momento da saída desse podcast. Então... Sim, mas eu não tô falando de nada a ver. É importante deixar claro pro pessoal, porque vai que o Diego Alves processou o Flamengo, saiu do Flamengo, a gente não sabe, não sei. Vamos falar agora de outros jogadores que foram convocados pra seleção e que deixaram o futebol por lá, né? Tem o caso. Porra, dá pra citar só jogadores que estão no elenco atualmente. Eu acho que o Diego, depois que foi convocado, é uma queda, por exemplo. Mas tem o Paquetá, talvez? Não, o Paquetá acho que não caiu de rendimento, não. Mas o Diego, é explicável a queda de rendimento dele, por quê? Porque o Flamengo entrou numa fase decisiva, e quando entra numa fase decisiva, o Diego cai de rendimento em qualquer time que ele jogou no mundo. Não, é do Diego mesmo. Cara, mas tem. Eu acho que essa parada aí. O Arão, por exemplo, agora tá começando a recuperar aquele futebol que a gente sabe que o Arão tem. Mas depois que ele tinha sido convocado no final de no início de 2017, o 2017 dele foi horrível. Ele só foi voltar a jogar bola agora nos jogos aí. Só que o futebol do Arão é aquele futebol suspiro, né, cara? Ele é momentâneo. Ele joga uns jogos bons e começa a decair de novo. Eu acho o Arão muito bom. Eu acho o Arão melhor taticamente do que tecnicamente, isso não tenho dúvida. Ele é muito mais jogador tático do que provavelmente bola no pé, técnica. Mas ele é um bom jogador. Ele, como peça, ele é bom jogador. Agora, não é ruim como jogou ano passado, não, cara. Ele é melhor, pô. A gente sabe que ele sabe do futebol do Arão. O negócio é que o Arão, eu gosto dele, gosto do futebol dele, gosto da forma que ele vem jogando com o técnico, ele vinha jogando com o Dorival Júnior agora. Porque eu gosto, o Arão, ele não sabe marcar bem. Isso aí é evidente, que ele fica para trás de toda a bola. Ele não sabe marcar bem. Ele não tem aquele passe aprimorado, nem aquela grande visão de jogo. Mas ele sempre aparece sozinho na entrada da área. A chegada dele é muito boa e a infiltração também. Ele é bom no jogo aéreo, ele sabe cabecear. Ele tá sempre sozinho na entrada da área, cara. Verdade. Aquele jogo contra o Fluminense, acho que foi contra o Fluminense, ele perdeu uns 2, 3 gols assim, cara, que era ele o golzão aberto. O Vitinho deu 3 bolas pra ele perdeu. Pois é. É mais até criticável, né, da parte dele, ele ter vacilado nas finalizações. Mas ele se bem e o Vitinho... É aquele negócio, eu fosse o técnico do Flamengo, que graças a Deus eu não sou, porque a possibilidade de ser um fracasso seria enorme. Mas se eu fosse técnico do Flamengo, todo treino depois eu deixava 1 hora o Arão chutando bola pro Arão. Sempre bola rolando na entrada da área, sempre na meia-lua ali com bola rolando. Botava o Vitinho pra infiltrar pela esquerda e cruzar pra trás pra ele. No jogo, cara, ia dar certo. Porra, cara, isso é foda. O Pará também, porque ele faz muita tribulação com o Pará, pois é. Pará já é feio, não tenta mais treinar. Não, mas não é de hoje, não é desses últimos anos que os jogadores que são do Flamengo, que chegam à seleção, perdem o futebol, cara. Eu vou dar um exemplo aqui, tipo, Thiago Neves em 2011, quando tinha o Belo do Mengão. O cara foi o craque do estadual, jogou bagagem, foi pra seleção. Ronaldinho cresceu e ele parou, cara. É só um exemplo, tem vários que já foram pra seleção e deixaram o futebol lá, cara. Toda vez que um jogador é convocado, eu sempre tenho a expectativa de que ele vai ganhar confiança, né? Pô, vai se animar, melhorar. Lá não cansa muito. Só deixar uma coisa registrada. Falou de Ronaldinho no Flamengo, eu fiquei até arrepiado, mano. Continua aí. E aí o Paquetá, por exemplo, mesmo, ele tava uma
uma fase ruim, né, aqui no Flamengo, não tava jogando muito bem. E quando ele foi, eu falei, eu esperava que ele se animasse, né, cara? Até que... O Thiago falou aí, a única coisa que eu lembro quando fala de Ronaldinho é ele com o negócio do azeite na casa do vizinho. Tá faltando azeite nessa porra, hein? Tem que aceitar essa porra! Caralho, é o melhor vídeo do mundo, cara. Puta que pariu. E, cara, tem outros jogadores. Cara, você quer um exemplo perfeito? O Jorge, cara. O Jorge foi convocado pela seleção na hora que saiu do Flamengo. Chegou no Mônaco, não jogou nada, cara. É impressionante. Mas o Jorge teve um processo lá que depois ele foi fundamental. Tanto que foi mandado embora, parece que foi pro Porto agora, não sei como é que... Mas o Jorge, toda vez que eu via o negócio, era sempre alguma coisa de bem elogiado dele. Toda vez que eu via alguma coisa relacionada a Jorge e Mônaco, era sempre, olha o que o Jorge fez, olha só e tal. Era titular, foi titular, aquela coisa. Agora eu não sei como tá agora, depois, né? Eu não assisti muitas partidas do Jorge não, no Mônaco, mas eu ouvi muita gente falando bem dele. Cara, falar bem, muita gente fala, né? Mas eu não posso falar porque eu não acompanhei. Eu cheguei a ver muitas notícias também, tipo, ou de bobeira, leio uma manchete que o Jorge tá bem. Né? Eu nunca achei o futebol do Jorge um futebol pra nível internacional. Pô, o Jorge joga muito que isso. Jorge é um ponto, né, cara? É aquele ala, na verdade. Ele era bom, mas eu acho que ele era bom mais porque a gente crescia mais o olho por ele ser garoto, né? Era garoto, cara, viu da base, fazia bem. Eu acho que o Jorge... Tecnicamente, com a bola no pé, o Jorge joga muito, muito, muito. Eu prefiro o Trauco porque o Trauco é bonito. Mas o Jorge, cara, o Jorge joga bola pra caralho, cara. O Jorge, com a bola no pé, o moleque faz muita coisa. Em nível de beleza, o Trauco ganha, né? Sem dúvida. Mas o futebol dos dois é parecido. Acho até que velocidade. Acho que o Trauco ainda é um pouquinho mais rápido que o Jorge. Pra ser mais lento que o Trauco é foda. Mas a bola no pé, ainda acho que o Jorge é melhor, tecnicamente. Mas a beleza do Trauco ganha disputa fácil. Não tem muito o que falar, não. A gente falou do Trauco, lembrei o quê? Guerreiro que sempre ia pra seleção, jogava pra caralho. E no Flamengo... Pô, melhor exemplo. Guerreirão da massa. Mas o Guerreiro é aquela coisa que eu sempre falei, né, cara? O Guerreiro carregava o peru nas costas, chegava no Flamengo, não jogava nada. Mas é aquilo que eu sempre falei do Guerreiro aqui no programa. Estou batendo essa tecla há muito tempo. Sempre falei. O problema não é o Guerreiro, o problema é o Flamengo. O Flamengo não sabe jogar com centroavante. É aquela história que a gente já comentou no próprio programa de hoje. Entendeu? O Flamengo não sabe jogar com centroavante, então tem um Guerreiro, mas chega lá no peru, ele leva o peru nas costas, mas aqui no Flamengo não consegue botar uma bola pra dentro. Eu não sabia que tínhamos Ana Beatriz Aete aqui no podcast. Não sabia que tínhamos chamado a Aninha. Não sabia que ela tava aqui pra defender o Guerreiro. Tá tudo bem. Não sabia que o Bruno Pet tava aqui, né, não, bro? Guerreirete. O Guerreiro era um ótimo centroavante que vai entrar para aquela lista de que não rendeu o que a gente esperava. Jogou bem. A gente não rendeu nada do que eu esperava. Cara, o Guerreiro veio pro Flamengo como o cara que deu o Mundial pro Corinthians. O cara que, porra, esse cara vai resolver, acabou o caô, O problema é que você se iludiu achando que o Flamengo ia ser campeão com o Márcio Araújo. Márcio Araújo. Ele deixou o futebol dele lá na seleção do Peru, cara. Ele cheirou o futebol dele lá e não jogou. Cheirou o futebol. O problema é que você acreditou que ia ser campeão mundial com o Márcio Araújo, com o Rafael Vaz, com o Gabriel, com o Pará. Cara, eu acreditei no vídeo Muralha. que o Mano Menezes ia ser campeão, porra, mundial. Com caralho, gol de... Faz Moreno. É por isso. Porque somos iludidos. Faz Moreno. O juiz era deles. Faz Moreno. Não, mas Marcelo Moreno, cara. Puta nome de jogador que joga bem em todos os times. No Flamengo, não joga porra nenhuma. Não joga porra nenhuma no Flamengo. O cara jogou bem no Grêmio, jogou bem no Cruzeiro, antes e depois de Flamengo. No Flamengo, reserva de brocador. A seleção do time dele, era a seleção do país dele. Pois é. Aí chega aqui, reserva do brocador. Porra, não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, cara. Sério, não tem explicação um negócio desse. É por isso que eu tenho medo do Flamengo trazer o Podolski, que não dá certo. Tem esse risco a gente não corre não, porque o Podolski não vem não, papai. Aí, tá errado isso. É por isso que eu defendo a contratação do Alexandre Pato, porque esse negócio de chegar... Eu ia falar nele agora. Esse negócio de chegar no time e não jogar nada, ele já fez no Corinthians. Exatamente, então... Aqui ele vai jogar. Ele já vai vir com a expectativa baixa. No Corinthians tem uma mística parecida, e ele foi lá e já cumpriu lá.
a cota dele já tá lá, entendeu? Isso que aqui eu acho que dá pra... sei lá. Tem algum jogador que não deu ataque certo com Vitinho e Pato ia dar certo, hein? O quê? O Arão não jogou nada no Corinthians, o Flamengo até que chegou à seleção, querendo ou não, pegou a seleção. O Arão agora é parâmetro pra alguma coisa. Cara, você quer jogador que jogou bem no Flamengo e não jogou bem no Corinthians? Maldonado? Você tem um... Maldonado. Não, que jogou bem no... tem um monte. Ibson jogou bem no Flamengo? Porra, pra caralho, que isso, jogou. Cara? Qual foi o último jogador que você viu? Qual foi o último jogador que você viu do Flamengo metendo 3 gols no Palmeiras? Pô, Kleber, show. Não, o Ibson. O Ibson, exatamente. O Ibson eu vou ver sábado, Uribe, o nome dele. Eu não decoro adversário. Mas tem um monte, cara. Você tem um monte de jogador que jogou bem no Flamengo e não jogou no Corinthians, cara. Paquetá era metedor no Palmeiras, sábado. Então agora eu sou a favor da contratação do Alexandre Pato. Aí, ó. O Pato tá quantos anos? Já tá com... Deve estar com uns 28 já, né? Tá bom ainda, em termos de idade. Deixa eu ver. Vou dar uma pesquisada. Onde é que o Pato tá? Onde é que o Pato tá? Onde é que o Pato anda? Japão. Pô, dá pra trazer. 29. Tá bom. Mas aí, não que o Pato podia vir pra ser centroavante, hein? Pô, demais. Eu não acreditava na condição do Pato toda vez que falava que o Pato é igual o Nilmar, né? Todo ano tá vindo do Flamengo. Só que eu não acreditava muito porque o Pato, ele tinha o Guerreiro, né? Aí não tinha... Agora que o Guerreiro saiu, você tem querendo ou não, o Uribe não traz esse marketing todo do Guerreiro nem do Pato. Eu não duvido dele vir, não, cara. Duvido mesmo. Cara, eu sempre duvidei desses nomes que todo ano diziam que vinham pro Flamengo. Todo ano, os mesmos nomes. Aí trouxeram o Diego. Até o Diego chegar. O Diego era colocado no Flamengo todo ano, cara. Já tinha uns 5 anos que o Diego era. Diego já tá no Flamengo. Não, tem um outro nome também, Conca. Todo ano o Conca tá no Flamengo. Mano, Kaká, o Kaká sempre tá o Kaká não chegou a vir, né? O Kaká não veio. Inclusive tem uma... Eu queria muito ter visto o Kaká no Flamengo. E vai dar também. Tinha uma capa de jornal que eu lembro, acho que era de 2012, 2011, que tinha assim o foto do Conca, do Diego, do Rony e do Riquelme, escrito assim, os sonhos do Flamengo. Aí a legenda embaixo, só falta o Riquelme. Caralho. Tu falou que se o Flamengo no desencanto com o centroavante, não joga pra centroavante, e se o Urigol começar a fazer gol, continuar fazendo gol, porque o cara desencantou, todo jogo tem gol dele. E aí, como é que fica isso? Aí a gente conversa. Entendi. Aquela parada. A gente falou do Pato, mas o Pato joga de segundo atacante também, dá pra botar os dois. A minha opinião sobre isso. Mudar a formação, né? O Rafael acabou de falar do Uribe. É a mesma coisa que eu falo de técnico interino que fica porque o time ganhou a Copa do Brasil ou porque foi bem no Brasil. Bicho, acabou o ano, acabou a temporada, é outra temporada. Quem a gente sabe que não tem aquele potencial, não rende, cara, no outro ano. Isso é normal. Técnico interino no Flamengo sempre faz cagada no ano seguinte. Não tem um que ficou e foi bem no outro ano. Concordo. É por isso que o Barbieri já fez cagada esse ano logo, pra não ter que aguentar até o ano que vem. Cara, quando acaba a temporada, o jogador vai pras férias, descansa. Bicho, no outro ano ele não joga. Não joga. Não adianta. Cara, o Uribe, eu falei até no programa da Barca, o Thiago tava no programa da Barca. Eu falei, cara, o grande problema do Uribe, na minha opinião, é que ele chutava pouco pro gol, cara. Ele saía muito da área, participava da jogada, recebia da rapaça. Porque eu não lembro, desde que ele chegou ao Flamengo, um chute que ele tenha pra socar da bola lá pra lateral, que ele tinha isolado na puta que pariu. Ele sempre chutou muito bem a gol. Só que ele chutava pouco. Agora o Flamengo é um time que cria muito mais oportunidades e que ele tem muito mais condição de chutar uma posição melhor do campo. E ele tem arriscado mais chutes. Então ele tem, consequentemente, foi cara. E foi no programa anterior, foi no 61, a gente tá gravando no 62. E eu até falei, inclusive eu até falei, que o problema do Uribe, de todos os centroavantes jogar no Flamengo, era o técnico. O Flamengo jogava para segurar a bola na intermediária. Hoje o Flamengo joga para fazer gol. O Flamengo joga botando a bola na ponta para cruzar para trás, ou então infiltrando pelo meio para fazer gol. O Flamengo joga para fazer gol. Então o centroavante está ali. Agora o centroavante é jogo de videogame, é gol de videogame. Agora o centroavante é usado no Flamengo. O Uribe já meteu alguns. Até o Henrique Dourado fez um gol que não foi de pênalti. Cara, Flamengo. Fácil que pênalti. Mais fácil que pênalti. E ele quase perdeu, viu? Quase perdeu, porque ele se embaralhou com a bola ali. Foi o Diego. Tropeçou nas pernas. Não, mas aí será que o Uribe, se for convocado pra seleção da Colômbia, será que ele não vai perder esse futebol aí? Vai perder rendimento. É a questão, cara. Eu acho, inclusive, que os jogadores do Flamengo que jogam mal deviam ser convocados pra seleção pra ver se voltam jogando bem. Por que o Tite não convoca o Rômulo? Por que o técnico da Colômbia não convoca o Marlos Moreno?
Vamos testar essa parada aí, cara. Recuperar o futebol de jogador. Não é possível, cara. Leva o Pará. Não, mas isso aí é pra levar e não trazer de volta, né? Leve e deixa. Eu acho que o Marlos Moreno é a prova de que o Guardiola não sabe tudo. É a única prova que a gente tem de que o Guardiola não sabe tudo. Cara, eu já falei que eu não duvido do Guardiola, eu não duvido do Marlos Moreno parar no City, não conseguir ser emprestado pra ninguém. No primeiro jogo que ele jogar, ele meter 4 gols. Porque o Guardiola, ele com certeza ele tem pacto com o diabo. O Guardiola, não, se alguém no mundo tem pacto, é o Guardiola. E puta, cara, o que esse cara faz é absurdo, cara. E a Xuxa? O Guardiola fez o Pedro, quando tava no Barcelona, não o Pedro Fluminense, é o Pedro que era do Barcelona. Ele fez o Pedro jogar bola. O Pedro até hoje tá em time grande, tá no Chelsea, porque acham que ele é bom. E foi o Guardiola que fez acharem que ele é bom. Ele é muito ruim. Hoje, então ele podia vir pro Flamengo pra ver se a gente acha que o jogador do Flamengo é bom também, né? Cara, um dos melhores volantes do mundo até hoje pra todo mundo é o Busquets. Por causa do Guardiola. O Busquets não é isso tudo. É por causa do Guardiola. Por causa do Guardiola fez o Busquets virar esse jogador todo, cara. De verdade. Cara, eu não sei nem se é o Guardiola ou é o Barcelona, cara. Porque o Barcelona ele tem uma magia que o cara é perna de pau, caneleiro, chega no Barcelona e joga bola. Tu não vê o Mascherano, cara? O Mascherano, porra, aquele cara era um Quem foi o treinador? Quem foi o treinador que ajeitou? Ele era um Zé Cueca aqui no Brasil. Onde jogou era uma merda. Foi pro Barcelona, não sei porque o empresário dele é bom, igual do William José. Aí ele foi lá pro Barcelona. Não, pra mim o melhor empresário é o do Marlos Moreno, cara. Acho que não tem não, velho. Cara, mas o Guardiola fez isso, cara. O Guardiola montou esse time aí com o Mascherano, com Busquets, foi o Guardiola, totalmente Guardiola, cara. Ah, cara, não sei não. Porque se botar você num time comigo com o Gonzaga no ataque é uma coisa. Agora, te botar num time com o Messi eu sou brocador, no ataque é o outro. Mas vai jogar completamente se meter diferente. o Guardiola nesse time aí, se meter o Guardiola nesse time aí, não duvido não. Então, se o Guardiola me treinar, quer dizer que eu vou virar artilheiro? Não, o Guardiola fazer gol pra caralho, vou jogar bem. Mas eu guardo meus golzinhos, rapaz. Eu sou ruim, mas eu guardo meus gols. Meu dourado do colo do Flamengo. É tipo isso. Se você é técnico do Olaria que tá buscando um centroavante, o Gonzaga tá à disposição. Exatamente. O Nicolas tem o melhor chute de bico que eu já vi na minha vida. Obrigado. É a única coisa que ele tem jogando bola é o chute de bico. O dia que você jogar bola com ele, você vai ver. Ele chuta de bico muito. Mas é um chute de bico certeiro. Eu só preciso recuperar. Não, é muito. Eu só preciso recuperar o meu físico pra não ter o perigo de correr 5 minutos e morrer em campo. Eu morro 3. Parece ironia, mas não é ironia não. O Nicolas só chuta de bico, mas chuta bem de bico. É um chute bom, cara. É um chute bom. Ele é o melhor do mundo em chutar de bico. Ele é muito bom em chutar de bico. No resto ele não sabe muita coisa não. Mas chutar de bico ele sabe. É bom eu tô aprendendo a fazer jogadas com o corpo de proteger. Pô, agora eu tô Walter. Eu tô Valtinho. Tá 2 Walter. Walter. O jogo quando a gente se reunir pra fazer nosso encontro, o jogo do Flamengo, do time Flamengo Cast vai ser interessante então. Thiago, eu sou o cosplay do Walter versão gorda. Eu sou o Walter. Aí a gente vai chamar o Penido pra narrar o jogo. Versão plus size do Walter. Aí a gente vai chamar o Penido pra narrar o nosso jogo. Aí vai ter qualidade. Agora que o Leandro Hassum fez aquela cirurgia e ficou magro, eu sou o Leandro Hassum gordo. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Você é o Leandro Hassum. O Leandro Hassum saiu de você, entendeu? É tipo o Majin Buu. É tipo o Majin Buu. É tipo o Thiaguinho Pérez. O Pérez foi engordando, saiu o Thiaguinho. Cara, isso é muito errado, mas é engraçado pra cacete. É melhor a gente parar por aqui, né? Pra não render processos. Lembrando sempre que a opinião do Thiago não condiz com a opinião do programa. Exatamente. Quiser processar, processa ele. Vai. Quiser processa ele e tira o carro novo dele que ele ganhou aqui. Isso mesmo. Pode me processar. Meu nome é Rafael Penido.
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br